Flamengo e Grêmio com superávit, Corinthians, Internacional, Santos, Bahia e Vasco com déficit. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te apresentar os números e todas as explicações do balanço financeiro de todos esses clubes no primeiro semestre e vou te ajudar a entender por que alguns tiveram prejuízo e outros tiveram lucro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de esmiuçar as contas desses 7 clubes que eu apresentei no começo do vídeo, queria dar uma dica esperta para quem quer trabalhar com o futebol. Eu tenho um amigo, o Fábio, mais conhecido como Netuno, que ele é um dos principais traders esportivos no Brasil e exterior, uma referência para quem quer saber de trades. E ele resolveu criar recentemente um canal aqui no YouTube em que ele compartilha uma série de dicas do que você pode e o que você não pode fazer nesse mundo das trades. Vou deixar um link na descrição para que você possa acessar o canal dele aqui no YouTube. Tenho certeza que esse conteúdo pode ser bastante útil para você que quer ganhar dinheiro com o futebol. Bom, pessoal, antes de começar a passar os resultados de cada um desses clubes, queria dizer que esses 7 são os primeiros a divulgarem os balanços referentes ao primeiro semestre de 2019. Vou fazer um segundo e quem sabe um terceiro vídeo para completar a relação de todos os clubes grandes que integram o futebol brasileiro, tá? Então você que não teve seu time atendido nesse momento, saiba que seu clube ainda não fez a divulgação do balanço do primeiro semestre. Assim que isso acontecer, eu volto com outro vídeo contando todos os detalhes. Já ia me esquecendo. É importante dizer que no futebol brasileiro, em geral, o primeiro semestre registra menos receitas do que o segundo. Então é até natural que os clubes tenham melhores resultados financeiros nos últimos 6 meses do ano. Mas, especificamente em 2019, há outros 2 pontos que ajudam a explicar por que 5 desses 7 clubes que já tiveram o balanço divulgado registraram prejuízos consideráveis. E isso está muito ligado aos contratos de televisão do Campeonato Brasileiro. O dinheiro do pay-per-view do Campeonato Brasileiro, por exemplo, só vai ser pago nesse segundo semestre, mesmo levando em consideração que todos os times que integram a primeira divisão do Campeonato Nacional disputaram jogos no pay-per-view do Brasileiro nesses 6 primeiros meses do ano. Houve um acordo entre os clubes e a TV e ficou combinado que esse pagamento seria feito ao longo dos 6 meses finais do ano. O segundo e mais importante ponto para explicar o show de déficits registrados por esses times tem a ver com a cota de TV aberta do Campeonato Brasileiro. E aí é importante que você saiba que houve uma mudança no pagamento, ou melhor, uma mudança na forma como esse dinheiro é pago. Até o ano passado, esse pagamento era feito quase que de forma integral nos primeiros meses de campeonato. A partir de 2019, isso mudou de forma drástica. Isso porque só 40% da bolada de TV aberta foi depositado nas contas dos clubes. Esses 40% se referem àquela cota, dividida de forma igual entre os 20 integrantes da primeira divisão. Os outros 60% estão atrelados à performance do time em campo e do número de partidas transmitidas. Então, para você entender direitinho, 30% vão ser pagos de acordo com a classificação final. Os times melhores colocados no Brasileiro vão receber mais, os times piores colocados vão receber menos, com a observação de que os 4 rebaixados nem terão direito a essa cota. Dessa maneira, esses 30% ficam atrelados ao fim do Campeonato Brasileiro, só serão depositados em dezembro. Os outros 30%, ligados ao número de partidas transmitidas, também precisam esperar o campeonato acabar para que essa matemática seja feita. Os times com mais partidas transmitidas ficam com mais, os times que tiverem menos jogos exibidos na TV Globo ficam com menos, com a observação importante de que até agora Grêmio e Chapecoense não tiveram qualquer jogo do Campeonato Brasileiro exibido em TV aberta. Você deve estar querendo saber logo os números desses 7 times. Vou começar daqueles que tiveram melhor desempenho para aqueles que tiveram pior. O Flamengo é dono do resultado mais expressivo, 39 milhões de reais de superávit durante os 6 primeiros meses do ano. Isso tem muito a ver com venda de jogadores. É que o Lucas Paquetá, transferido para o Milan, garantiu 150 milhões de reais ao Flamengo. O dinheiro caiu nas contas rubro-negras nesse primeiro semestre. Já o Henrique Dourado foi vendido para a China por 22 milhões e 300 mil reais. Somados, esses 172 milhões garantiram quase metade do faturamento do Flamengo durante os 6 meses iniciais de 2019 e ajudaram a garantir esse superávit importante. Vale lembrar que com reforços, o Flamengo gastou 138 milhões de reais.
Foram 80 milhões com a Arrascaeta, 26 milhões e 700 mil com o Bruno Henrique, 24 milhões e meio com o Rodrigo Caio e mais 4 milhões com o Gabigol. Todos esses jogadores foram contratados no primeiro semestre, quando o Flamengo gastou 138 milhões de reais. Nessa conta não estão inclusos, por exemplo, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz, Pablo Mari, todos chegaram depois de julho. Quem também teve um superávit foi o Grêmio, resultado positivo de 30 milhões de reais e 300 mil. E aí, sem a ajuda de venda de jogadores. Os números do Grêmio são muito, mas muito positivos. O Grêmio foi capaz de reverter uma expectativa que era de prejuízo de 12 milhões de reais nesse primeiro semestre. Tudo por causa de uma série de receitas novas. Os ganhos do tricolor gaúcho ficaram 53% acima daquilo que estava projetado. Detalhe, não foi preciso vender nem o Everton, nem o Luan, nem nenhum outro jogador. É também por isso que o Grêmio pode se dar ao luxo de exigir 40 milhões de euros por sua parte em relação ao Everton. Detalhe, o Grêmio tem só 50% dos direitos econômicos do Everton. E essa pedida altíssima do Grêmio é a grande justificativa para o fato de o Everton, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, não ter sido vendido para nenhum clube grande do futebol europeu. A partir de agora começam os déficits, e aquele com o menor prejuízo nos 6 primeiros meses do ano foi o Bahia, que registrou 5 milhões de reais no negativo. Conversei com o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, e ele explicou que esse prejuízo tem tudo a ver com as cotas de televisão que eu expliquei agora há pouco. Já no mês de julho, o primeiro do segundo semestre, o Bahia conseguiu reverter essa situação e já apresentava um superávit de 4 milhões e 900 mil reais. Com o dinheiro do pay-per-view e da cota da TV aberta, o Guilherme Belintani está garantindo que o Bahia terminará o ano de 2019 com um confortável superávit. Quero te explicar agora a situação do Vasco, que fechou o primeiro semestre com um prejuízo de 12 milhões de reais. Esse número praticamente jogou por terra a possibilidade de o Vasco cumprir aquilo que havia planejado no início da temporada, quando imaginava um superávit de 72 milhões de reais para todo o ano. E esse resultado negativo, de acordo com o presidente Alexandre Campelo, tem a ver com a dificuldade do Vasco em gerar novas receitas. Além da questão da televisão, o Vasco não vendeu os jogadores como imaginava. Um dos planos era de negociar o Marrone com um clube do exterior. Sem esse dinheiro, o Vasco só foi capaz de ter como receita, no primeiro semestre de 2019, 79 milhões de reais. A boa notícia, também de acordo com o presidente vascaíno, é que as dívidas estão sendo pagas. Então, apesar do déficit no primeiro semestre, o Vasco continua equacionando o seu passivo. De qualquer maneira, imaginar que o Vasco conseguirá ter um superávit no fim de 2019, hoje, é algo praticamente impossível. Já o Santos registrou um déficit de 49 milhões de reais após os 6 primeiros meses desse ano. E isso tem tudo a ver com um investimento altíssimo feito pelo presidente José Carlos Pérez em contratações. Uma das consequências disso foi um aumento considerável da folha salarial. Hoje, de acordo com o Conselho Fiscal do Santos, não há capacidade financeira para pagar mais do que 8 milhões de reais de folha salarial por mês. Mas o Peixe iniciou esse segundo semestre com uma folha superior a 13 milhões de reais. Por tudo isso, a dívida do Santos em apenas 6 meses cresceu 77 milhões de reais. O presidente Pérez alegou, em reunião do Conselho Deliberativo, que os 49 milhões de reais de déficit foram impulsionados pelo fato de a grana da venda do Rodrigo para o Real Madrid não ter caído nos 6 primeiros meses do ano. Só para lembrar, o Rodrigo foi vendido ao Real Madrid em julho do ano passado por 45 milhões de euros. Metade paga naquele momento e a outra metade paga assim que o Rodrigo se apresentasse. O Santos tentou durante todo o primeiro semestre antecipar essa grana para salvar suas contas, o que não aconteceu. A grana do Rodrigo caiu apenas nesse segundo semestre. Esqueci de um detalhe importante. Nesses 77 milhões de reais de aumento de dívida no Peixe, não estão incluídos os 26 milhões que o Peixe gastará pela aquisição do Cueva. Como essa grana só começa a ser paga a partir do ano que vem, não houve esse lançamento, mas já se sabe que o Santos terá de desembolsar 26 milhões de reais por um jogador que em pouquíssimo tempo já ficou encostado na Vila Belmiro. O dono do segundo pior resultado no primeiro semestre desse ano é o Internacional, que registrou déficit de 61 milhões de reais. O número é assustador, mas, de acordo com os dirigentes colorados, a situação já é um pouco melhor hoje. É que, desde o fim do primeiro semestre, alguns jogadores foram negociados.
como por exemplo Iago, Carlos Eduardo, Marcinho e Valdívia. O Inter calcula ser capaz de arrecadar com essas negociações algo na casa dos 40 milhões de reais. E a expectativa no mês de setembro é que esse déficit de 61 milhões de reais caia para algo na casa dos 20 milhões de reais. A briga do Colorado em 2019 vai ser para terminar o ano sem qualquer déficit, zerado. E já seria uma grande vantagem na comparação com anos anteriores. É que em 2017 o Inter teve um déficit de 62 milhões de reais. Na temporada passada, ficou no vermelho em 9 milhões e meio de reais. Esse número só não foi pior porque o Delcir Sondas, torcedor colorado fanático e velho parceiro da diretoria, aceitou o perdão de uma dívida de 25 milhões de reais. Não fosse por isso, e o Inter teria sérios problemas no Profut. A situação mais alarmante, depois de 6 meses no ano, é do Corinthians, que registrou déficit de 100 milhões de reais em apenas 6 meses. Também por isso, as contas do clube foram rejeitadas no CORE, Conselho de Orientação, em reunião realizada recentemente. Os números são assustadores porque uma série de receitas previstas acabaram não chegando e os gastos foram enormes. O Corinthians gastou, com a aquisição de direitos econômicos, cerca de 45 milhões de reais. Se a gente levar em consideração os custos para compra de jogadores e pagamentos de luvas, os reforços custaram algo na casa dos 70 milhões de reais. Em compensação, o Corinthians só faturou 11 milhões de reais no primeiro semestre com venda de atletas. É que o Douglas Luiz, volante, foi para o PAOK da Grécia e foi responsável por esses 11 milhões de reais. O Corinthians segue sem ter receitas do seu estádio, tudo isso vai para o fundo, que paga os custos da arena. O Corinthians também teve uma queda vertiginosa no patrocínio. O acordo com o banco BMG garante apenas 12 milhões de reais fixos por temporada e o restante está atrelado ao número de contas abertas, ou seja, o Corinthians hoje vive situação extremamente delicada. A expectativa no Parque São Jorge é de que a possibilidade de o título da Sul-Americana, de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e a entrada de um caminhão de dinheiro por conta da TV aberta e do pay-per-view garantam um segundo semestre mais tranquilo. De qualquer maneira, o Corinthians já sabe que terá prejuízo em 2019. Em meio a tantos índices negativos, a dívida alvinegra não para de subir e alcançou, no fim do primeiro semestre, o incrível número de 637 milhões de reais, um crescimento de 168 milhões na comparação com dezembro de 2018. Bom, pessoal, eram esses os números que eu queria trazer sobre os 7 primeiros times que já divulgaram o balanço do primeiro semestre. Assim que surgirem mais alguns números, eu volto aqui para explicar detalhadamente a situação de cada um dos clubes. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, sugestão, crítica, a sua opinião. Tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!